Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Fé e Liderança no livro de Josué. Tema número 4, a Travessia do Jordão. Antes de eu falar sobre atravessando o Jordão, antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Um pouco diferente hoje, né? Sempre apareço nas escolas sabatina, mas vou fazer de uma forma diferente agora, a partir de hoje adiante. Vou mostrar para vocês o texto, tá ok? Vamos lá. A lição de domingo, a travessia do Jordão. A escola sabatina para jovens, esse daqui. Esqueci de falar no começo, mas é a escola sabatina para jovens. E começa diferente da escola para adultos, que começa do sábado. Aqui começa no domingo e por último é o sábado. Vamos lá, travessia do Jordão. Em termos de altitude, o Jordão é o rio mais baixo do mundo. Seu curso inferior começa na extremidade sul do Mar da Galileia, onde a superfície está cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. De lá, ele desce em direção ao sul por aproximadamente 120 quilômetros até chegar ao Mar Morto, que está 430 metros abaixo do nível do mar. A água que chega ao Mar Morto não escoa, evapora e o que contribui para a sua altíssima concentração de sal. Israel atravessou o Jordão nas proximidades da cidade de Jericó, Josué capítulo 3, verso 16, localizada a apenas 18 quilômetros ao norte do Mar Morto. Em tese, os israelitas poderiam ter evitado atravessar qualquer rio se tivessem invadido Canaã pelo sul, em vez de vir do leste. Durante a maior parte do ano, a travessia era algo relativamente comum. Na primavera, porém, com o derretimento da neve nas montanhas, o nível da água subia e o Jordão se transformava numa correnteza forte, e cruzá-lo se tornava bem mais arriscado. Ainda assim, atravessar o rio nessa época não era impossível, porém, Josué estava lidando com a necessidade de os sacerdotes cruzarem o rio carregando a Arca da Aliança e outros móveis do santuário, e centenas de milhares de famílias tinham que passar com crianças e pertences por um rio em plena cheia. Esperar um mês ou dois para que o nível da água abaixasse parecia a escolha mais sensata. No entanto, Deus os mandou avançar justamente no período em que o Jordão transbordava por todas as margens. Josué capítulo 3, verso 15. A história de Josué traz um lembrete poderoso. Deus sempre pode abrir um caminho. A travessia do Jordão mostra que ele nem sempre leva o seu povo pelo caminho mais difícil que de quem escolhe. Momento mais conveniente. Muitas vezes ele permite que a gente enfrente situações difíceis justamente para que o seu poder fique evidente. Em toda aprovação, o Senhor tem um propósito: fortalecer a nossa fé e mostrar mais sobre quem Ele é. O Jordão, sem dúvida aumentou a confiança do povo e os preparou para os desafios maiores. Hoje também somos chamados a lembrar de onde Deus já nos tirou e a prestar atenção do que Ele está nos ensinando agora. Lição de segunda-feira: seguindo em frente com fé. Quando chegou a hora de cruzar o rio em época de cheia, a fé de Israel foi colocada à prova. Josué orientou o povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué capítulo 3, verso 5.
Os sacerdotes deveriam ir na frente, carregando a arca da aliança diante do povo. Josué explicou com antecedência o que aconteceria. Assim que os sacerdotes colocassem os pés na água, a correnteza vinda do norte iria parar e o restante do rio escoaria, abrindo um leito seco para o povo atravessar. Os israelitas deveriam manter a distância de cerca de 1 quilômetro da arca sagrada. Enquanto atravessavam um leito seco do rio, muitos provavelmente se lembraram de como Deus havia aberto o Mar Vermelho 40 anos antes. Exceto por Josué e Calebe, por toda aquela geração já havia morrido no deserto. Cruzar o Jordão daquela forma renovou a confiança do povo. Assim como Deus havia estado com Moisés, agora estava com Josué. Eles saíram dali fortalecidos, certos de que o Deus que conteve a cheia do rio era, de fato, o Senhor de toda a terra. Esse milagre era um sinal claro do poder de Deus para expulsar todos os povos da região, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigargazeus, os amorreus e os jebuseus. O povo seguiu o exemplo dos sacerdotes, os primeiros a demonstrar fé na promessa de Deus. Ao longo da Bíblia vemos diferentes níveis de prontidão para responder ao chamado divino, e Deus com paciência continua trabalhando até com aqueles que ainda estão hesitando. Quando Jesus pediu a Pedro que lançasse nas redes em águas profundas, ele respondeu com uma fé vacilante: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que está dizendo isto? Vou lançar as redes. Lucas capítulo 5, verso 5. Já o centurião romano não precisou que Jesus fosse até a sua casa. Apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Mateus capítulo 8, verso 8. Abraão também demonstrou essa fé quando foi chamado a oferecer Isaque em sacrifício. Hebreus capítulo 11, verso 17 e 19 diz: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hoje Deus continua buscando jovens que sejam exemplos de fé. Gente disposta a ir na frente e ser a primeira a entrar na água. A história de fé de Josué continua com a gente, toda vez que escolhemos seguir em frente confiando em Deus. A pergunta no rodapé: qual é o Jordão que Deus está chamando você a atravessar? Atravessar o caminho de esperança e fé. Que quando eles atravessaram o Jordão, muitos estavam com medo, mas quem viveu a experiência do Mar Vermelho, manteve a fé. É que nós devemos manter hoje, mantermos a fé de atravessar a estrada de Deus, manter a fé, não esmorecer, mas sim seguir em frente, acreditando. Lição de terça-feira: a força da união. Antes que Israel atravessasse o Jordão, Josué fez questão de lembrar ao povo que todos estavam juntos naquela conquista. Moisés já havia liderado o povo na vitória contra as cidades dos reis amorreus, Seom e Og. Deuteronômio capítulo 3, versos 3 e 6. As terras conquistadas localizadas no lado leste do Jordão foram dadas às tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Esse foi o primeiro passo da conquista e também o primeiro gostinho de um lar definitivo. A vontade de simplesmente se estabelecer e deixar que os outros seguissem com as batalhas em Canaã provavelmente foi forte, mas Moisés interveio para garantir que ninguém se esquecesse de compromisso coletivo. O Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar frente aos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deuteronômio capítulo 3, verso 18. Eles deveriam permanecer com os demais até que cada tribo tivesse recebido sua herança. Só então poderiam voltar para casa.
Josué reforçou essa instrução quando o povo estava prestes a atravessar o rio. Josué capítulo 1, versos 12 a 18. Aqueles que já tinham recebido sua parte da terra precisavam deixá-la temporariamente para ajudar seus irmãos a conquistar a deles. Mesmo que algumas tribos tivessem provado primeiro os frutos da promessa, toda a nação deveria avançar unida. As histórias das tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés ensina o valor de estarmos presentes uns para os outros, tanto nos desafios, tanto nas oportunidades. Os guerreiros dessas tribos não podiam simplesmente apoiar de longe, precisariam deixar suas famílias por um tempo e ir pessoalmente ajudar seus irmãos. Esse tipo de compromisso continua sendo um desafio hoje, em um mundo dividido por culturas, línguas e distâncias. Mas esse espírito de partilha e compromisso coletivo também aparece no Novo Testamento, quando Paulo escreveu à igreja de Galácia: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Hoje a igreja precisa de jovens dispostos a servir além de suas casas, além dos muros da igreja e até em outros países, para levar adiante a missão de Deus onde quer que Ele os chame. Pergunta no rodapé: de que maneira você pode contribuir para que a missão avance, caminhando junto com os outros irmãos na fé? É caminhar que nem os reformadores caminharam. Quem são os reformadores? John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Martim Lutero, John Wesley, Jerônimo de Praga. Quer dizer, é andarmos como, inspirarmos desses profetas que enfrentaram o papado, a força do mal, cara a cara. E devemos também enfrentar isso. Lição de quarta-feira, momento e hipertexto. Uma vez ouvi alguém dizer que viver neste planeta está mais para treinamento de guerra do que para parque de diversões. Temos que concordar. Não é fácil, especialmente no que diz respeito a manter uma vida espiritual isenta de altos e baixos. E é por muitas vezes que, quando Deus está perto de agir poderosamente em nosso favor, Ele também permite ou providencia circunstâncias adversas, a fim de que a comodidade não nos impeça de chegar até onde Ele preparou. A verdade é que nos concentramos um pouco ou com aquilo que nossos sentidos conseguem absorver. Deus sempre tem mais, tanto no sentido material quanto espiritual, para nos dar, mas sem o discernimento que vem do alto. A gente reduz as expectativas, chegando até mesmo a duvidar de que Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Mas para aqueles que já entenderam essa dinâmica, vislumbrar milagres e erguer um altar de gratidão já faz parte da rotina cristã. Pense sobre isso e compare a história das travessias de sua vida com os versículos a seguir, os quais nos ajudam a entender melhor a história da travessia do Jordão e o memorial de pedras que o povo de Israel constituiu. Marca aí, povo de Deus, que eu vou mostrar para vocês aí os versículos. A importância de se lembrar. Salmos, capítulo 44, versos 1 a 3. Capítulo 78, versos 5 a 11. 11 e 42. Capítulo 103, verso 2. Capítulo 105, versos 1 a 5. E capítulo 145, versos 4 a 7. E Provérbios, capítulo 10, verso 7. Outros relatos sobre lembranças. Êxodo, capítulo 16, versos 32 a 34. E 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. E tem uma mensagem de rede semântica. Lembre-se da rede semântica. O mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base nos que vimos até aqui, agora é sua vez de expressar o que faz sentido para você. Travessia. Lição de quinta-feira, contando histórias que marcam.
Depois que todos atravessaram o rio em segurança, Deus deu a Josué uma ordem especial. Ele deveria escolher 12 homens, um de cada tribo, para cumprir uma tarefa simbólica. Eles deveriam recolher 12 pedras do leito do Jordão, exatamente do lugar em que os sacerdotes haviam parado com a arca. Com essas pedras construíram um memorial para que o povo se lembrasse da fidelidade de Deus e a honrasse. Josué capítulo 4, versos 1 a 7. Lembrar do que Deus já fez é essencial para seguir bem no caminho à frente. Enquanto Israel marchava rumo a Canaã, os maiores sonhos do povo se encontrariam com seus maiores medos. E nas horas difíceis, quando as batalhas apressassem, lembrar nas provisões do passado daria forças para continuar mais tarde, quando os filhos fossem tentados a seguir outros deuses. Essas mesmas histórias serviriam como um escudo, ajudando a proteger a fé. Histórias importam, especialmente aquelas que mostram como Deus foi fiel a seu povo. Leia em sua Bíblia 1 João capítulo 1, versos 3 a 4. João compartilhou suas experiências com outros para aprofundar a comunhão que ele tinha com Jesus e para oferecer esse mesmo privilégio aos leitores. O apóstolo João também recebeu visões no Apocalipse para ajudar o povo de Deus nos últimos dias a se lembrar do passado, utilizando símbolos fascinantes. Apocalipse 12 narra a história da igreja perseguida, desde os tempos dos apóstolos até o ataque final de Satanás contra o remanescente de Deus. No centro dessa narrativa profética, João escreveu: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Recontar os testemunhos, ou seja, as histórias do povo de Deus, fortalece a gente para as próximas batalhas. No conflito final contra Satanás, o povo de Deus vai encontrar coragem e consolo ao lembrar que os fiéis de outras gerações enfrentaram suas lutas. Saber que Jesus já venceu tantas vezes no passado dá confiança de que ele continua vencendo hoje e vai vencer até o fim. As histórias da nossa caminhada com Deus nos ajudam a entender quem somos e qual é a nossa missão. Pergunta no rodapé: que tipos de recursos como livros, podcasts, vídeos, sermões ou testemunhos você pode usar para conhecer novas histórias que fortaleçam a sua fé? Fortaleçam a sua fé. Olha, a gente não precisa, como se diz, escrever um livro, ir num podcast ou gravar vídeos, de sermões ou testemunhos. Claro, se for um testemunho forte, que você voltou à vida ou você foi salvo de não morrer, de voltar à vida, aí compensa gravar um vídeo e mostrar para todos os povos que for necessário mostrar. Mas manter a nossa fé. Só isso. Lição de sexta-feira. Transmitindo confiança. No momento indicado, começaram a avançar com a arca à frente, carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Havia sido determinado que o povo ficasse mais atrás, de modo que houvesse um espaço vazio de cerca de 1 quilômetro entre ele e a arca. Todos observavam com profundo interesse os sacerdotes avançarem para a margem do Jordão. Viram a arca sagrada se mover com firmeza em direção ao rio agitado e violento até os sacerdotes mergulharem os pés na água. De repente, a correnteza do lado de cima parou de correr, enquanto a correnteza do lado de baixo escoou totalmente, e o leito do rio ficou descoberto. Obedecendo à ordem divina, os sacerdotes avançaram para o meio do rio e ali ficaram de pé, enquanto todo o povo descia e atravessava para o lado oposto. Os israelitas ficaram impressionados com o fato de que o poder que deteve as águas do Jordão foi o mesmo que tinha aberto o Mar Vermelho diante de seus pais 40 anos antes. Depois de todo o povo ter passado, a arca foi levada para a margem ocidental. Os sacerdotes mal haviam colocado seus pés em terra seca. Josué capítulo 4, verso 18. Com a arca em segurança e as águas represadas foram soltas, descendo de uma violenta inundação no canal natural do rio.
As gerações vindouras não deveriam ficar sem testemunho desse grande ato sobrenatural, enquanto os sacerdotes que levavam a arca ainda se encontravam no meio do Jordão. 12 homens previamente escolhidos, um de cada tribo, apanharam cada uma pedra no leito do rio, onde os sacerdotes estavam em pé, e levaram-nas para a margem ocidental. Essas pedras deviam ser erguidas como um monumento no primeiro lugar de acampamento além do rio. E foi dada a ordem ao povo para que contasse aos seus filhos e aos filhos de seus filhos a história da libertação que Deus tinha realizado em seu favor. A influência desse milagre, tanto sobre os hebreus quanto sobre seus inimigos, foi de grande importância. Foi a segurança para Israel da presença e proteção contínua de Deus, uma evidência que ele agiria em seu favor por intermédio de Josué, como tinha feito por meio de Moisés. Tal certeza era necessária para fortalecer seu coração, ao darem início à conquista da terra, a grandiosa tarefa que tinha feito esmorecer a fé de seus pais 40 anos antes. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, página 422 e 423. Lição de sábado: continue até a falha. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. Josué capítulo 4, verso 24. E esse é um jargão das academias de musculação que significa: continue levando esse peso até o máximo que seus músculos aguentarem, pois chegando no limite, quando nenhuma repetição a mais pode ser feita, eles se tornam propensos e as crescem e se tornem mais fortes. Até a falha, até o limite das forças, dos recursos, das explicações, quando o que resta é que verdadeiramente importa: confiar. Os homens já disseram que é impossível, mas a mão do Senhor é a forte. Lamentaram num só som. Não tem mais jeito. Abortemos a missão. Mas novamente Deus em todo o poder, sua mão é forte. A mão da onipotência sustenta o universo sem falhar, e também sustenta os fiéis. Ela abre o mar intransponível, muda o quadro desesperador, vira a mesa de nossas histórias, fazendo com que todos os povos, pessoas que precisam conhecer os atributos de Deus, testemunhem das maravilhas do Senhor. Nos tornamos, por assim dizer, um outdoor publicitário do poder de Deus, próximo ao qual as pessoas passam, visualizam e suspiram alentadas. Deus existe e sua mão é forte. Suas definições de impossível são atualizadas. É possível crer que ainda existem milagres. Então, povo de Deus, esse foi a lição da Escola Sabatina número 4, Atravessando o Jordão. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por esses minutos que o Senhor ficou comigo para pregar essa maravilhosa lição. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!